E como dissemos que ocorreria, o sábado foi marcado por protestos contra o assassinato do congolês Moïse Kabagambe. Os maiores atos foram em São Paulo e no Rio de Janeiro, onde o rapaz foi assassinado. Na capital fluminense, manifestantes tentaram atribuir a Bolsonaro e ao governo a culpa pelo crime. Fora Bolsonaro e vidas negras importam foram algumas das mensagens escritas nos cartazes. Havia também bandeiras da CUT. Em São Paulo, os atos ocorreram no vão do MASP, na Avenida Paulista, e contaram com o apoio de políticos de esquerda, como o vereador Eduardo Suplicy, do PT, e o deputado federal comunista Orlando Silva, que discursou. Acompanhe. Nós queremos a punição de quem mandou matar Moisés. É muito importante que esse ato repercuta no Brasil inteiro e que a gente possa dar passos adiante na garantia de direitos para os imigrantes. O deputado Júnior Amaral conversou conosco sobre as manifestações e comentou a culpa que tentam atribuir ao presidente. O problema é que quase sempre a gente conhece bem como funciona esse pessoal que assume esse tipo de iniciativa de direitos humanos, é que eles não focam no problema real, né? A gente vê agora, nos últimos dias, deputados de esquerda polemizando e colocando a culpa no governo Bolsonaro sobre o que aconteceu, né, com esse congolês, né, o Moïse. Um assassinato brutal que, se tivéssemos no Brasil penas rigorosas, não tivéssemos no Brasil tanta leniência para com o crime, tanta ferramenta de impunidade, né, essas progressões e etc., esses benefícios, né, para quem comete crime, certeza que teríamos muito menos casos do tipo. E aqui a gente pode citar concretamente, Vitor, concretamente. Um dos 3 assassinos, né, o Alisson, ele foi preso já por extorsão mediante sequestro, ele foi preso por porte ilegal de arma, e ele foi preso já por isso de 7 anos para cá, 2014, 2015, foi quando ele cometeu esses crimes. Será que se ele estivesse recebendo uma punição, não vou nem falar severa, mas justa, sobre esses casos, correspondente a esses casos, a esses crimes anteriores, que ele foi condenado, tá? Não estou falando que ele foi só detido ou foi conduzido, acusado de cometer, não. Esses 3 são crimes, são condenações que ele tem na sua ficha. E ele cumpriu apenas no crime de extorsão mediante sequestro, e ele saiu às ruas e passou a ser livre com 1/6 da pena. Por que será que nessas manifestações da esquerda lá, em solidariedade à vítima, e temos sim que nos colocar solidários a essa família e a qualquer vítima de homicídio no Brasil que tenha contexto semelhante, né? É porque eles não falam sobre isso. Esse é o deputado federal Júnior Amaral, em entrevista aqui à Jovem Pan. É com esse tema que a gente abre a edição desta segunda-feira de Os Pingos nos Is, acionando aqui a Ana Paula Henkel de volta hoje com a gente, infelizmente para repercutir esse tema triste, né, Ana, e que repete algo que aconteceu já há algum tempo aí nos Estados Unidos com o início daqueles movimentos, né, o Black Lives Matter. Você vê semelhanças com esse movimento que se inicia agora aqui no Brasil também, Ana? Boa tarde, bem-vinda de volta. Boa noite para vocês aí no Brasil. Vitor, estava com muita saudade. Boa noite, Zé. Boa noite, Fiuza. Boa noite, meu querido mestre Augusto Nunes. E boa noite à nossa audiência maravilhosa. Olha, Vitor, temos falado aqui já há quanto tempo, né, das similaridades desse caminho pré-eleição presidencial aqui nos Estados Unidos em 2020 e agora no Brasil, né? Nós falamos recentemente, há mais ou menos umas 2 semanas, que algumas pessoas, poucas pessoas no chat falavam, mas a Ana fala muito dos Estados Unidos, e aqui todos nós, né, batemos o martelo, precisamos sim falar dos Estados Unidos, porque as similaridades, elas são muitas, o caminho, ele é muito similar, o caminho político, o caminho que a oposição toma, e também o manual, né, o manual é esse agora. Instalar o caos, basta a gente lembrar que 2020, em junho mais ou menos, poucos meses antes da eleição presidencial aqui nos Estados Unidos, uma eleição importantíssima, aconteceu o assassinato do George Floyd, e aí as ruas foram tomadas por esse caos, né? Muitas cidades foram queimadas literalmente, grupos terroristas como o Antifa, o próprio Black Lives Matter tomaram as ruas aí, dizendo que tudo era culpa do então presidente Donald Trump, a mesma cartilha. E eu tenho até muito medo
Vitor, que isso possa dar uma escalada maior ainda, subir um degrau aí no Brasil para a violência, né? Porque a gente sabe que esse moto, essa razão de implementar a violência e o medo nas pessoas tem funcionado. Funcionou durante a pandemia, funcionou aqui nos Estados Unidos, colocando a culpa aí no Donald Trump. E é isso que vai acontecer, o caminho é esse, a culpa de absolutamente tudo no Brasil até a eleição vai ser do presidente Bolsonaro, a culpa das chuvas, não pode discutir sobre urnas, como aconteceu aqui também, lembra das suásticas falsas aí que teve no Brasil, aqui também, logo antes da eleição também teve isso, o presidente aqui é aliado a nazistas, a mesma coisa vai acontecer no Brasil, não tenho a menor dúvida. O tratamento precoce foi politizado, as vacinas foram politizadas também, tudo colocando a conta naquele que é preciso tirar do cenário político, porque não conseguem debater as ideias, não conseguem falar de reformas. Infelizmente, um crime bárbaro, né? E o interessante da fala do deputado, Vitor, para finalizar, é que nós vemos aí essa leniência, né, das nossas leis, nós vemos as pessoas pedindo o desencarceramento, são as mesmas pessoas que condenam esse crime, são as mesmas pessoas que pedem o desencarceramento em massa, que as prisões sejam aí, que elas fiquem vazias. E agora nós vimos que o racismo vai entrar em pauta e o problema disso tudo é que quando tudo é racismo, nada é. A gente acaba aí desprotegendo as pessoas que sofrem com racismo, que sofrem com homofobia, porque hoje tudo é homofobia, hoje tudo é racismo, né? E dessa maneira, quando a gente coloca absolutamente essas pautas em tudo, acaba que nada é colocado como atenção e pessoas que poderiam aí sim mostrar o racismo, mostrar a homofobia dentro da nossa sociedade, para que a gente discutisse os problemas relacionados a essas pautas, essas pessoas acabam aí no meio dessa multidão onde absolutamente tudo é racismo. Agora você, José Maria Trindade. Salve, Zé. Boa noite. Sequestraram aí a alma do congolês Moise, né? Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, compadre Augusto. Seja bem-vinda, Ana. Muito boa noite. Boa noite, Fiuza. Muito boa noite a todos. Olha, esta é uma história complicada e uma história de desonestidade intelectual e a formação de uma fake news. Isto é, tecnicamente, a tradicional fake news, porque parte de um pressuposto verdadeiro, uma base verdadeira, né? De que foi uma morte violenta, sim, contra o Moise. Ninguém merece ser morto daquele jeito, como um cão, uma paulada. São imagens fortes demais. Então, esta é a base da fake news. Ninguém quer isso. Então, nós somos contra. Eu também sou. Pode colocar o meu nome na lista. Ninguém pode ser favorável a um assassinato cruel como aquele. E aí, nesta fake news montada, começa a parte artificial e mentirosa. O que o presidente Jair Bolsonaro, o que o governo federal, o que a instituição Brasil tem a ver com isso? Pagar essa conta. Isso não tem nada a ver. A morte foi cruel, são imagens muito pesadas que rodaram o mundo e caem na conta do Brasil. Lá fora, a imagem de que por aqui se faz isso com todo negro e fica por isso mesmo. Lá fora, da ideia de que nós não recebemos bem imigrantes. Recebemos, sim, recebemos. Todos nós estamos aqui recebendo venezuelanos, haitianos e se adaptam à nossa vida, ao nosso dia a dia. Então, essa fake news montada quer entrar na política e jogando de novo a imagem do Brasil no lixo. Esse discurso lá, do deputado do PCdoB, do comunista Orlando Silva, ela é a clara evidência de uma mentira. Não tem nada a ver. De novo, foi uma morte muito cruel, uma imagem horrorosa, né, que não está nos planos de ninguém, e nem dá para julgar o Moise, né? O que dá para dizer é o seguinte: ninguém pode aceitar uma morte violenta assim. Assim como ninguém pode aceitar mentiras e tentando colocar no governo federal e no presidente Jair Bolsonaro qualquer possibilidade de participação nesta crueldade que eles estão sequestrando e fazendo política. Isso é muito feio.
Análise agora do Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown, Zé Maria Trindade, bem-vinda de volta, parceira Ana Paula Henkel, boa noite, mestre Augusto Nunes, e um abraço a todos. Já está bastante bem exposto aí pela Ana, pelo Zé. Eu quero dizer só o seguinte, demagogia não ajuda ninguém, né? E a demagogia é facilmente perceptível. Você se coloca no lugar da família de uma vítima de violência, vendo os demagogos de sempre, né? Já tem aquele crachá de demagogo, tem a demagogia na testa, oportunistas usam qualquer situação, qualquer pretexto para afetar uma preocupação com as pessoas que eles não têm, né? São figuras fisiológicas do cenário político ou do falso ativismo, né? Então, isso é muito problemático para quem sofre a violência, a opressão, seja qual for a circunstância racial, sexual, social, né? A gente viu recentemente uma organização que é muito famosa, chamada Human Rights Watch, fazendo uma demagogia fajuta em relação à eleição brasileira, mas uma demagogia fajuta, colegial, dizendo que o grupo que está no poder representa uma ameaça à eleição, com aquela cartilha que a gente já viu o que é a onda de ódio, que não sei o quê. Eu quero dizer aos senhores que isso vulnerabiliza as minorias. Quanto mais vocês mentem, quanto mais vocês levantam cartazezinhos para viver disso, que é isso que vocês fazem, mais vocês diluem a verdadeira preocupação com os vulneráveis, né? Então é isso aí. Tragicamente, a demagogia avança, né, no mundo todo, muita gente vivendo disso, politicamente, comercialmente, e isso é o que pode acontecer de pior para quem realmente precisa de ajuda. Algo mais, Ana, antes do comentário do Augusto? Só pegando esse gancho aí do Fiuza, de como os movimentos políticos eles acabam usando as minorias, negros, mulheres, homossexuais, né, a própria comunidade LGBT, exatamente para viver disso, sem prestar aí contas e sem prestar também o caminho para ajuda. Essa semana, aqui na Califórnia, o Departamento de Justiça da Califórnia colocou no radar aí exatamente o movimento, né, fofo do ano passado, Black Lives Matter, porque o movimento Black Lives Matter não apresentou os relatórios detalhados de como, em 2020, eles conseguiram 60 milhões de dólares em doações e como eles gastaram esse dinheiro. O Departamento de Justiça aqui da Califórnia está em cima do movimento, eles não esclareceram, né, como foi gasto esse dinheiro. Lembrando que uma das fundadoras do Black Lives Matter saiu, né, pediu renunciou aí ao movimento depois que foi descoberto que ela comprou 4 casas aqui em Los Angeles, né, uma casa inclusive numa área bem chique, numa área bem rica daqui de Los Angeles. Então é isso, Vitor, esses movimentos eles não estão interessados em ajudar essas pessoas. Eles querem sobreviver com essas pessoas, eles são parasitas, urubus, abutres, e é isso que a gente tem que expor aqui, essa hipocrisia. Para fecharmos então a análise desse caso da morte do Moise, a opinião de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, grande Vitor, boa noite, compadre Zé, meu irmão Guilherme, um beijo, Ana Paula, bem-vinda de volta, faz falta. Ana Paula, boa noite a você que nos acompanha. Em primeiro lugar, Ana Paula, fale mais dos Estados Unidos, porque é a mais sólida, né, mais consistente democracia do planeta e é um exemplo a perseguir, a seguir e perseguir. Então a gente tem de aprender com os Estados Unidos, tem que corrigir os defeitos que eles têm lá, que o modelo deles tem, eles corrigem, a gente já vai aprendendo. Vamos seguir qual exemplo? Da Venezuela, ou de Cuba? São esses os exemplos apresentados pelo PT. Vamos a essa exploração de cadáver, né, que o PT e seus arrabaldes aí fazem o tempo todo. Em primeiro lugar, o que aconteceu lá foi mais uma tragédia carioca e da criminalidade brasileira.
É claro que todo mundo lamenta a morte do Moïse Kabagandi. Agora, isso acontece com frequência num país que, como lembraram aqui os meus parceiros de programa, um país que é leniente, né, com os criminosos. Está aqui, nós já citamos aqui o nosso o entrevistado de Minas, o deputado Júnior Amaral. Pois é, já falou agora, vamos lá, um dos agressores, um dos assassinos, foi condenado por extorsão, porte de arma e corrupção de menores. O outro participou de um sequestro, em 2014. O que eles estavam fazendo na rua? Eles todos foram beneficiados por esse negócio de progressão da pena, que é um palavrão que esconde aí a soltura, né, facilitada aí por filigranas jurídicas, né, por malandragens, saidão de Natal. Né, nenhum brasileiro cumpre a pena máxima, que é de 30 anos, nenhum, pode fazer o que quiser. Eles estavam na rua, mataram um congolês negro, como poderiam ter matado um brasileiro pobre ou rico, qualquer um. Isso é uma tragédia rotineira, infelizmente, repito, no Rio de Janeiro e no Brasil. Agora, vem os demagogos, como Orlando Silva, explorar isso aí, dizendo que ele quer saber quem mandou matar o Moïse. Então, mais um. O Bolsonaro, evidentemente, na cabecinha dele. O Orlando Silva ainda deve explicações ao Brasil sobre a tapioca que comprou com cartão corporativo. O sujeito não gastava, não tirava do bolso nem R$8. Ele pegava do cartão corporativo, ilegalmente, porque gastou em Brasília, só pode usar em viagens. Nunca explicou. Não explicou, eu quero saber, por exemplo, onde foi parar o dinheiro do prédio da Uni, que ele e sua turma que controlam o PCdoB sempre controlaram. A União Nacional dos Estudantes Domesticados. É isso que eles são. Ele não explicou ainda o que ele fez com o desvio de dinheiro do programa Segundo Tempo, que deveria construir quadras aí pelo Brasil, ele meteu no bolso. E agora quer saber quem mandou matar o Moïse. Ninguém mandou matar. Quem facilitou o assassinato foi o sistema brasileiro, o sistema prisional brasileiro, a impunidade de todo tipo de bandidos, sobretudo os que mandaram no Brasil, caso dos companheiros aí do Orlando Silva. Então vem com essa demagogia e acho que vai convencer quem? Foi o Bolsonaro culpado por isso também? E tentam fazer manifestações? Imagine, eu quero saber quem mandou matar o Celso Daniel, Toninho do PT. Essas perguntas precedem a pergunta que não faz sentido, envolvendo um congolês no Rio. E para fechar, né, esse círculo de malandragens, me sai na Folha de São Paulo uma reportagem dizendo que os congoleses compõem a etnia mais perseguida entre os africanos que vivem no Brasil. Como? Como é que eles sabem disso? Entrevistaram duas pessoas na reportagem, a mãe do assassinado e uma outra congolesa. Sabe quantos congoleses existem no Brasil? Pouco mais de 800. E eles, o mesmo jornal que publicou que são mortos por ano, atropelados, 300 milhões de animais por ano, saiu isso na mesma edição. Diz agora que os congoleses são perseguidos. Eles entendem tanto de migrante congolês quanto entendem de física quântica.